Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui no nosso 8º dia. Eu espero que você esteja gostando. Vamos seguir a nossa caminhada rumo ao entendimento da palavra de Deus, nesse desafio lindo, Novo Testamento revelado. Que Deus possa estar sendo revelado para você nesses dias, em nome de Jesus. Persevera, viu? Vamos continuar. Hoje, então, nós começamos aqui nos capítulos 15 e 16. Então, já no capítulo 15, nós temos um momento aqui em que Jesus ele é interpelado ali pelos fariseus e escribas. Normalmente, quando se juntam fariseus e escribas contra Jesus, eles foram levantados para ir até Jesus, para fiscalizar o que Jesus está fazendo, de modo a combater a Jesus e até mesmo levá-lo à prisão. Mas Jesus, com muito discernimento e sabedoria, Jesus contesta as falas dos fariseus que acabam sem saber o que fazer indo embora, né? Então, por muitas vezes isso aconteceu na leitura do Evangelho, a gente vê isso. E aqui, logo no versículo 15, começa com os escribas e os fariseus questionando aos discípulos não lavarem as mãos para comer. O ato de lavar as mãos não é uma lei estabelecida na lei mosaica, mas é uma tradição cobrada de forma oral no meio do povo. Então, como eu já disse, algumas leis elas eram orais, algumas tradições elas eram orais. E o que, que acontecia aqui? Todo mundo tinha que lavar a mão para comer. Né? É claro que isso é uma lei de higiene, mas aquilo se tornou uma religiosidade tão grande que, se não tivesse como lavar a mão, não podia comer. E aí, os escribas e os fariseus, eles contestam, eles batem nessa tecla com Jesus. E aí Jesus os chama mais uma vez de víboras, de hipócritas, porque enquanto eles estão batendo numa regra oral, que é, na verdade, uma religiosidade quanto a um costume da época, eles estão deixando de cumprir um mandamento bíblico, que é honrar pai e mãe para ter os seus dias prolongados na face da terra, que é o 4º mandamento aí dos 10 mandamentos entregues no monte, né? Que se torna lei para o povo. Então, quando Jesus rebate isso, o que Jesus está falando? Vocês não cobram sobre esse mandamento, mas querem cobrar sobre lavar as mãos. E por que Jesus está rebatendo isso? Porque, como eu disse, os fariseus eles usavam da lei para tirar vantagem própria, uma vez que eles viviam das doações do povo. Então, o que os fariseus falavam? Os fariseus e os escribas falavam que aquele jovem que quisesse dar parte do seu dinheiro para cuidar da obra do Senhor, ao invés de cuidar dos pais, não tinha problema. Bom, então o que os escribas vêm falar aqui? Que os jovens, após adultos, trabalhando, eles podiam pegar o dinheiro que seria destinado ao cuidado dos pais e enviar para a igreja. Né? Não era igreja, na verdade, era o cuidado do templo. E quem que administrava esse dinheiro? Eram os fariseus, eram os escribas. Então, o que os escribas permitiam? Que o dinheiro que era para cumprir o 4º mandamento, que é honrar teu pai e tua mãe, que é cuidar deles até o fim da vida deles, podia ser usado para a obra de Deus. Só que isso não é um mandamento. Isso era algo que eles faziam porque eles queriam o uso desse dinheiro. E Jesus vem rebater esse comportamento egoísta dos fariseus, dos escribas ali, e vem trazer a verdade para eles, né? E nessa caminhada aí, ele ainda fala aqui no versículo 13. Vamos aqui no versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Ou seja, o que Jesus está trazendo aqui? Os fariseus, eles estão tão preocupados com o cumprimento da lei que não pode lavar a mão para não contaminar o corpo, só que ele se esquece que o seu coração está cheio de maldade e o que sai da boca contamina o povo, leva o povo ao pecado. Então Jesus rebate isso. Jesus rebate essa religiosidade cega que impede o povo de encontrar o caminho de Deus, né? Esse é o ponto que ele traz aqui e Pedro questiona, eu não entendi essa parábola e Jesus fala, como eu vou ser mais claro para você? É um cego guiando outro cego, ou seja, os fariseus eles estão cegos quanto à vontade do Pai, guiando um povo cego que também não percebe toda essa dificuldade de compreender o que é religião, o que é lei, o que é idolatria e o que é adoração. Então, há um problema gigantesco aqui. A lei perde lugar
para a religiosidade e para os costumes criados pelo homem, e a adoração perde lugar ali pela idolatria a pessoas, a objetos e pela idolatria de uma lei falida. E enquanto Jesus ele vem querendo trazer ali a liberdade pela lei e pelo amor ao povo, pela compaixão, tá? E aqui nós seguimos o texto, aí vem a mulher cananeia, que para mim é uma das passagens mais fortes aqui, mais importantes desse capítulo, que é uma mulher que ela não é judia, né? Então ela não conhece ali a lei, ela não segue os costumes, ela não adora a Deus. E o que é interessante, como eu disse uns capítulos atrás, Jesus fala que é para os discípulos irem e ensinar para o povo judeu, que são as ovelhas perdidas. E aqui nesse texto, Jesus fala assim, após a mulher pedir para que cure a filha dela. Jesus fala assim no versículo 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus está falando: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus está falando para ela: eu vim curar e libertar o meu povo. Mas essa mulher fala assim: essa mulher, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele rebate essa mulher novamente, falando, deixando claro que ele não veio para ajudá-la naquele momento. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus está falando é como que eu vou tirar o alimento dos filhos da casa de Israel e dar para aqueles que querem migalhas. Eu não posso fazer isso. E aí ela fala assim: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela está falando é: Jesus, eu não me importo com o pouco que eu receba, ao menos que eu receba. Então, ela está clamando ao Senhor Jesus para que ela receba do milagre. E esse momento lindo, Jesus fala para ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a filha dela foi curada. Esse momento é lindo porque Jesus ele tem ali uma norma, ele tem uma direção para curar aqueles que são da casa de Israel. Mas ele não nega aqueles que vêm até ele de coração quebrantado e com uma fé genuína. E essa passagem deixa isso muito claro para nós. E aqui já no final do capítulo 15, Jesus ele vem, ele volta para Galiléia, ele cura enfermos, ele faz mais uma multiplicação de pães e peixes, tá bom? E agora a gente vai entrar para o capítulo 16. Estamos aqui então no capítulo 16, né? Que já começa com um ponto importante. A perseguição dos fariseus para com Jesus continua e se intensifica. Aqui nesse trecho, os fariseus e os saduceus, eles pedem para Jesus um sinal de que ele é o filho de Deus, um sinal de milagre, né? E Jesus os questiona por eles não conseguirem diferenciar o que é um sinal espiritual do que é um sinal natural. E ele faz a comparação aqui dos céus, né? De quando o céu está avermelhado para a chuva ou está avermelhado para um tempo ensolarado. Quando havia no céu um avermelhado sombrio, é porque haveria tempestade. Mas quando havia um avermelhado vibrante, é porque se teria um dia ensolarado. E aí, Jesus questiona eles porque eles não conseguem perceber, na verdade, que há uma diferença entre os sinais espirituais. E por que Jesus questiona eles por isso? Porque eles conhecem a lei. Eles conhecem a lei de Deus. Então, obviamente, se eles não estivessem com o coração entorpecidos de vaidade, eles saberiam que Jesus é o Messias, porque conhece verdadeiramente os sinais dos antigos profetas, as antigas profecias, de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E aqui mais à frente, no versículo 13, nós já temos Pedro levantando algo fundamental para a construção da fé da Igreja de Cristo, sendo esta a Igreja Católica. Vou explicar melhor esse termo católico para vocês aqui, né? O termo católico significa mundial, tá? Significa algo para todos. Então, o que é uma igreja católica? É uma igreja para todos, é uma igreja com uma fé criada para todos. Agora, o outro termo que nós conhecemos, que é da Igreja Católica atual, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, é a igreja que ela tem o cunho religioso baseado todo na Bíblia. Ela é católica, quer dizer que ela é para todos. Ela é apostólica, porque ela é baseada na vida dos apóstolos, na caminhada deles e no ensinamento da palavra por meio da caminhada deles, só que ela é romana. Ou seja, ela é dentro das diretrizes da cultura romana. Ela é dentro das diretrizes do governo romano. E isso é muito importante nós ressaltarmos isso, porque a Igreja Católica que nós conhecemos hoje
não é a igreja de fundamento católico que é citado nesse ponto da Bíblia. Né? Não é falado de forma clara o católico aqui, mas os estudiosos levantam esse ponto porque aqui está a base da fé, da construção da igreja, e é onde o catolicismo utiliza como fundamento para ter transformado Pedro em São Pedro, pai da igreja, aquele que tem a chave dos céus na mão, aquele que é responsável pela portaria do céu, né? Mas na verdade a gente vê que há uma distorção religiosa baseado nesse texto. Mas vamos nos atentar aos fatos aqui. Nesse momento aqui, no versículo 14 está escrito assim: E eles responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E aí aqui, Jesus perguntando para eles, para os discípulos. Respondeu Simão Pedro: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro é a base para o fundamento da igreja. É essa a resposta dele. Essa resposta de Pedro é a confissão de fé de que Jesus é o Filho do Deus vivo. É muito importante eu ressaltar aqui o que é o Deus vivo. Quando Pedro usa o termo Deus vivo, ele quer dizer que o Deus que nós servimos, o Deus Pai de Jesus, é um Deus que ele não é um Deus pagão. Ou seja, ele tem vida, ele tem ação, ele tem efetividade, é um Deus que realiza. E aqui a resposta de Jesus só comprova isso. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, que é o sobrenome de Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelastes, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que essa confissão de saber que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Pedro não tirou isso do coração. Que na verdade foi Deus que revelou isso para Pedro no íntimo do espírito de Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos ressaltar algo importante aqui. Não é Pedro que é feito pedra. É o coração de Pedro que tem uma fé fundamentada na palavra de Deus, porque ele reconhece que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então a fé de Pedro é o fundamento da base da igreja para construir a casa, e essa casa é a igreja de Cristo. Lembrando, não é Pedro o fundamento da igreja de Cristo. É a fé de Pedro que tem que ser símbolo para nós, exemplo para nós, porque ele tem a base do fundamento ali. É a primeira vez em toda a história bíblica que se é dito Cristo, Filho do Deus vivo. E só alguém com uma fé sobrenatural consegue ter essa percepção graças ao próprio Deus que o levou a isso. Então é isso que Jesus traz. Tá? Jesus não coloca Pedro num patamar diferente de santidade ou de sabedoria ou de espiritualidade em relação aos demais discípulos. Não é isso que acontece, ok? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e os ligares na terra terá sido ligados no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quando Jesus fala isso, dar-te-ei a chave, o que Jesus está falando para Pedro é que ele tem autoridade para pregar que Cristo é o Deus vivo, que Cristo é o Filho do Deus vivo, e que a fé dele é tão grande que é a fé do fundamento da igreja. Essa chave quer dizer, Pedro, você tem autoridade para construir a igreja de Cristo. E não é que Pedro recebeu uma chave e só ele liga o céu à terra. Não é isso. É, Pedro, você tem a liberdade, por meio da autoridade, por meio da sua fé, de construir a igreja de Cristo. E nós vemos isso no futuro não distante, logo em Atos, quando Pedro prega e mais de 3.000, 5.000 pessoas se convertem. Porque há uma graça sobre a vida de Pedro, né? E aí, no versículo 21, é tão interessante que após Pedro falar tu és Cristo, Filho do Deus vivo, a partir do versículo 21 aqui, esse mesmo Pedro, de uma fé gigantesca, repele a Cristo e fala para ele: Cristo, o senhor não vai morrer. E aí Cristo fala com ele: afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque mesmo Pedro, tendo essa fé, ele ainda é de carne. Ele ainda está vivendo as coisas ali, carnais, os medos do mundo. E Jesus fala para ele: arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha só o que Jesus, o mesmo Jesus que acabou de falar com Pedro. Pedro, você será pedra fundamental, agora chama ele de pedra de tropeço. O que é interessante aqui é o comportamento oscilante de Pedro, né? E ao mesmo tempo o medo de Pedro, Jesus o repreende vendo que ele está dando ouvido a Satanás. Não é que Pedro está possuído, mas é aquele medo de Pedro, um medo espiritual para que Jesus não cumpra o chamamento dele.
mas rapidamente Jesus rebate isso e mostra para Pedro que ele está dando ouvido ao diabo. E aí, no final do versículo 16, Jesus ele traz a importância a partir do versículo, no final do capítulo 16, a partir do versículo 24, Jesus começa a trazer a importância aí do tomar a sua cruz, de entender o papel de Cristo, e ele anuncia que virá o fim dos tempos para ele ali, que ele vai morrer, mas que ele ressuscita, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, pegue a sua dor, larga tudo que tem, vem até mim. Nega a ti mesmo. Nega seus desejos, suas vontades, seus medos e apenas me siga e faça tudo aquilo que eu fizer. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perderá a vida por minha causa, achá-la-á. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que na caminhada de segui-lo é possível que você morra. Mas se você morrer pelo meu nome, pela minha vida, você encontrará o reino dos céus. É isso que Jesus está trazendo. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que Jesus está falando é da obra daqueles que o seguem. Você tem a escolha de seguir a Jesus ou não seguir a Jesus e conquistar as coisas do mundo. Mas lembrando que as coisas que você conquistar no mundo ficarão e você não herdará a eternidade. Enquanto Jesus chama os seus discípulos a herdarem a eternidade, né? E aqui no final, no versículo 28, ele diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, Jesus está trazendo a promessa da vida e a promessa do cumprimento da palavra, falando com os discípulos: vocês não morrerão até que eu passe pela morte de cruz, ressuscite e volte para com a autoridade os enviá-lo, né? Então, esse é o texto aqui, esse é o fechamento do capítulo 16. Deus abençoe, né, você aí, e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.